Melhor eu parar de falar de coisas polêmicas, porque eu tô causando muita briga e não é a minha intenção. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de autossuficiência, o canal da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, estou aqui hoje nesse episódio inédito que vai ser para lá de especial. E aqui nós sempre falamos sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças, saúde emocional e muitas outras coisas legais que te inspiram a agir cada vez mais. Hoje eu tenho aqui conosco a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Animada para esse episódio? Vai ser muito inspirador, estou animada. Eu estou super animado, a gente tem um convidado para lá de especial, eu já vou apresentá-lo já. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de dar o panorama, Milena, que vem por trás dessa conversa. Você sabia que, em média, os brasileiros passam 9 horas e 13 minutos por dia na internet? Muita coisa. O que você acha disso? Muita coisa, É Paulo. muita coisa, é mais do que uma jornada de 8 horas que geralmente a gente passa trabalhando, né? Sim. Então é muito tempo na internet. Claro que existe a parte boa, de produtividade, de educação, de conhecimento, de muita coisa realmente que acontece hoje em dia, mas também existe o lado negativo, porque muita gente fica viciada, muita gente gasta o tempo, muita gente não vê coisas boas e acabam muitas vezes se debandando para outro lado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de nós fazermos a diferença na internet de maneira positiva, de maneira impactante, especialmente para os mais jovens. Você sabe que o Brasil só perde para a África do Sul, que em média os habitantes de lá gastam 9 horas e 24 minutos por dia. Então esse talvez seja um ranking que nós não gostaríamos de estar, mas enfim, o Brasil em segundo lugar aí em termos de tempo de consumo de internet. E para nos ajudar com esse assunto tão importante, Milena, com certeza você já ouviu falar sobre o Lucas Guerreiro. Hoje nós temos aqui conosco o Lucas Guerreiro. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar nesse podcast excelente. Nós estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. O Lucas, ele é bem especial, bastante conhecido, especialmente entre os membros da igreja, como dizem por aí, famosinho nas mídias sociais. E ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele. O Lucas Guerreiro, então, ele é advogado, ele tem mestrado em Direito pela Brigham Young University. Ele também é diretor de língua portuguesa da Scripture Central, organização sem fins lucrativos, que ajuda a promover a igreja e o evangelho. Ele também, antes da BYU, estudou no Ensign College, estudou marketing e redes sociais. Ele é criador de conteúdo online e criou um dos criadores do canal do YouTube Videira Verdadeira, que hoje é conhecido como Central das Escrituras. Depois ele vai contar um pouquinho dessa história para nós. Ele é diretor de marketing da J. Reuben Clark Law Society Brasil, o capítulo aqui do Brasil. Que é uma organização de advogados que presta serviço voluntário aos necessitados e promove valores religiosos aí na profissão, na área do direito. O Lucas também já serviu como presidente do Quórum de Eldres, líder de missão da ALA, professor de doutrina do Evangelho, professor do Instituto, secretário nacional dos Jovens Adultos Solteiros, fez de tudo um pouquinho, membro do Sumo Conselho da Estaca. E, pessoal, mais importante de tudo, eu já gostaria de começar com ele para essa pergunta. Lucas, onde você serviu missão? Eu vou responder essa pergunta e vou dizer também com quem eu servi missão. Por favor. Eu servi na Missão Brasil Curitiba. A melhor do mundo. O meu presidente de missão é o Paulo Araújo, presidente Araújo. O presidente Araújo, junto com o Sister Araújo, a Renata, foram os melhores líderes que eu poderia ter. Nesse podcast eu vou ter que contar algumas coisas, presidente, porque... Não poderíamos começar de forma melhor. Fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, um dos nossos filhos, dos nossos quase 450 filhos, Milena. Nossa. E o Lucas Guerreiro foi um missionário espetacular, foi assistente do presidente, muito obediente, dedicado, fez um trabalho excelente lá na Missão Curitiba, a melhor missão do mundo. Yes. Fogo nos ossos para todo mundo. E é um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco, então, Lucas. Então, eu gostaria muito de que você contasse para nós lá o início da sua trajetória, especialmente enquanto você era um adolescente.
o que você pensava a respeito do futuro, o que você planejava até você chegar hoje onde você está? Como adolescente, eu queria ser artista plástico. Olha, eu queria desenhar. Eu lembro que você desenhava muito bem na missão. Desenhava na missão. Para as irmãs que te davam o almoço, você desenhava, colocava lá na geladeira. Exatamente. Mas estava chegando no final da minha missão e os jovens da igreja, eles têm a oportunidade de servir por 1 ano e meio, 2 anos. E lá na missão Curitiba, eu sabia, poxa, quando eu voltar, o que eu vou fazer da vida? Felizmente, eu tinha uma entrevista agendada com o meu presidente de missão. E eu disse, presidente, meu tempo está acabando, não sei se você lembra disso. E eu preciso saber o que eu vou fazer da vida. 2 conselhos vieram daquela conversa. O primeiro foi uma série de perguntas sobre minha personalidade, meus interesses. E o presidente Araújo, ele disse uma coisa, viu, Milena, que eu não estava esperando. Lucas, você já pensou em ser advogado? Olha só. E eu disse, não, presidente, não é o meu perfil. Talvez eu vou ensinar, eu gosto de falar. Gosto muito de desenhar, né? Não faz sentido. Então, dei uma risada lá do presidente. E o outro conselho foi o seguinte, Lucas, procure estudar no Brasil primeiro. Porque já se falava na época das oportunidades de estudar fora. E eu lembro o presidente Araújo dizendo, se você quiser estudar fora, faz depois da sua graduação. Faz um bacharelado aqui. Não sei se ele tinha medo que eu casasse com americana, não sei o que era, mas... E ficasse longe do Brasil. Você é muito valioso, precisa estar aqui. E ficasse longe do Brasil. Certamente. Então, voltei para casa, estava próximo do vestibular, e fiquei pensando o que eu vou fazer, né? Embora tivesse esse conselho do presidente, eu sabia que a decisão era minha. Até porque, na última bênção que o presidente me deu na missão, e na conversa final, que o missionário tem a oportunidade de ter com o presidente, ele disse o seguinte, isso também está marcado na minha vida. Não existe uma profissão pré-ordenada para você. Eu não sei se estava dando um conselho geral, mas para mim foi bem específico. E isso me ajudou a saber que Deus queria que eu usasse meus talentos e podia escolher diferentes rumos, não é? E o Senhor ia me abençoar. Então, voltei, escolhi 5 profissões possíveis, né, que eu estava pensando em estudar. Orei, jejuei, a resposta não vinha. Mas o prazo estava apertado e aqui no Brasil a gente já precisa escolher de início, né? De largada. De largada. Então, eu escolhi fazer direito. Depois que tomei a decisão, senti uma confirmação, uma paz. Falei, é isso mesmo. Isso foi depois da missão? Foi depois da missão. Antes da missão, terminei o ensino médio. Até prestei vestibular. Passei na prova específica da USP para fazer artes plásticas, mas fui para a missão. Quando voltei da missão, eu decidi fazer direito. E aí começou a minha jornada. Como advogado, né? Estudei na São Judas, uma universidade que tem aqui em São Paulo. Depois que eu terminei, eu estava vendo que eu precisava aperfeiçoar. Aperfeiçoar nada, né? Eu precisava aprender inglês, porque eu não tinha aprendido ainda. Então, decidi mudar de país para aprender inglês e para fazer mestrado. Foi aí que você foi para os Estados Unidos? Sim. Enquanto meu inglês não era o suficiente, eu fui para o Ensign College. Porque já na época de estudante, de acadêmico de direito, eu me envolvi com comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, como jovem, não tinha como oferecer muitas coisas, né? Ainda estava aprendendo direito, mas eu entendia de tecnologia. Eu sabia como ajudar com as redes sociais. Isso porque eu havia aprendido, depois da missão, a mexer nas redes sociais pelo chamado que eu tinha recebido no Instituto. Então, como presidente do Conselho Estudantil, eu criei uma página. Aí comecei a aprender e os advogados não sabiam como fazer bem. Então, eles contavam comigo para ajudar. Isso me ajudou a desenvolver um interesse muito grande pelas redes sociais. E abriu oportunidades. Abriu oportunidades. Então, peraí, só para entender. Você, quando foi para os Estados Unidos, você já tinha terminado o curso de Direito? Sim, eu era advogado, tinha OAB e tudo. Tá, foi logo na sequência, você foi para lá, tomou essa decisão para aprender inglês, melhorar seu nível de inglês e também fazer o mestrado. Tinha em meta já esse mestrado da BYU. Legal.
Milena, é muito comum que, especialmente os mais jovens, tenham dúvidas sobre qual curso seguir. Você passou por isso já? Sim, Paulo, a gente sempre fica perdido depois que volta da missão para tentar se encontrar. Realmente é comum. Quais foram os recursos que você procurou para que pudessem te ajudar nessa decisão? Acho que primeiro eu procurei me aconselhar com meus líderes e depois os recursos da igreja mesmo. A igreja ela oferece muitos recursos, né? Que a gente pode utilizar. Tem um fundo perpétuo de educação, tem a Bolsa Bênção, Legal. English Connect. Isso, e falando em um desses recursos, o Educação para o Emprego Melhor, que é um dos grupos de autossuficiência que Minha nós jornada. temos, completamente à disposição de todos, inclusive dos jovens, dos amigos da igreja, não precisa ser membro da igreja para utilizar. Esse material está à disposição de todos para download lá na Biblioteca do Evangelho ou na página da Autossuficiência, autossuficiência.org.br. Esse material especificamente, ele tem uma seção, um capítulo que trata sobre isso, porque muitos jovens têm essas dúvidas. E, inclusive, como os dois falaram aqui, depois que chega da missão. Às vezes o jovem vai para a missão com uma ideia na mente, eu quero fazer isso. Mas no campo missionário ele aprende tantas coisas, conhece tanta gente diferente, quando ele volta, ele fala, não é bem aquilo que aconteceu com você. Aconteceu comigo. E eu gostaria que tivesse esse recurso na minha época. Né? Seria maravilhoso. Então, se tem um jovem ouvindo esse podcast, vai atrás, porque vai te ajudar a decidir o teu futuro, né? 2 princípios importantes. Primeiro, aprender sempre. Nós temos que buscar aprendizado. E segundo, trabalhar duro, né? Nem todo trabalho é 1000 maravilhas. E principalmente no começo da sua carreira, talvez você vai ter que trabalhar muitas horas e uma coisa que não é tão gostosa de fazer, né? Porque às vezes a gente tem essa ilusão, eu vou trabalhar e não vai nem parecer que eu estou trabalhando. Mas não é assim. A maioria das vezes nós temos que nos esforçar muito por uma coisa que a gente não gosta tanto, mas lá na frente vai ser... Tá. Vamos voltar lá na sua trajetória, então, Lucas. Aí você decide ir para os Estados Unidos e decide fazer um mestrado. É difícil fazer um mestrado? Como foi a experiência com você? Como foi o processo para você ser aceito? E se valeu a pena na sua vida? Sim. A primeira coisa, você precisa ter um inglês muito bom. O que, para mim, é um testemunho de que Deus é um Deus de milagres. Porque você já estava há alguns anos lá e ainda tinha alguma dificuldade? Tinha dificuldade, né? Depois que você passa de uma certa idade, fica um pouco mais difícil aprender o idioma. Não é impossível. Claro. Hoje nós temos recursos aqui como o Pathway Connect, né? O English Connect também. O English Connect, que ajuda a aprender. Naquela minha época não tinha, então fui para lá. Uma coisa para quem quer mudar de país, você tem que tomar cuidado e fazer planos, porque todo mundo que muda tem uma ideia que pode estar equivocada. Além disso, a mudança do clima, a cultura, costumes, comida, tudo é diferente, né? Tudo. Isso causa emocionalmente um desafio. Às vezes você pode até entrar em depressão. Então, não é tão fácil mudar de país. Talvez a minha ilusão era o seguinte: vou mudar em 6 meses, eu tenho inglês suficiente para entrar no mestrado. Certo. Demorou muito tempo, demorou mais de 3 anos para que eu tivesse o inglês suficiente para ir para o mestrado. O processo de aplicação para o meu curso específico, que é um mestrado em Direito, exigia apenas o TOEFL, que é um exame de proficiência no idioma inglês. Outros cursos precisam de outras provas. Aí você precisa identificar na universidade, você precisa de quais GRE, são os requisitos. de MED. E depois que eu apresento os meus documentos, cartas de recomendação, tem uma entrevista. Normalmente é com o orientador da parte internacional ali, professor Jensen, no meu caso. Isso já foi em inglês? Tudo em inglês. Tá. Eles não falam português nem nada. Afinal, você vai estudar no idioma inglês. Então você tem que saber. E uma vez aprovado, você recebe uma carta de aceitação. Com essa carta, caso você não esteja no exterior, você pode tirar o seu visto de estudante e mudar para lá, né? Eu já estava, então eles me deram a carta de aceitação. E também tem uma coisa que precisa considerar para fazer o mestrado fora, que é o dinheiro. Os cursos no exterior, eles são caros porque eles são em dólar. Nós recebemos em real. Então, você precisa fazer uma matemática e, às vezes, juntar dinheiro. Lembrando que, muitas vezes, o estudante nem consegue trabalhar lá também, né? Impossível para mim trabalhar durante o mestrado, porque é muito intenso. O mestrado de Direito, ele é um método socrático, que a gente fala. Ou seja, você tem que estudar livros
Depois os vem casos, discutir com o professor. e a professora te chama na hora e você tem que saber. Então, morria de medo que ela me chamasse, mas estava sempre preparado ali. Eu estudei numa universidade da igreja, né, a BYU Provo. Os professores, eles são membros da igreja. Alguns deles até começavam as aulas com oração. Embora nós não falemos de religião durante as aulas, fala de direito, eles eram muito bondosos. Eles tinham uma atenção especial para nós, que éramos internacionais. Então, eu senti muito amor e muito apoio, tanto dos professores como dos meus colegas também. Então, foi uma experiência muito rica. O programa de LLM, que é o mestrado em Direito, ele traz pessoas de todas as nações. Então, tinha 2 amigos da Jordânia, que são 2 juízes muçulmanos, tinha uma menina da Holanda, tinha uma outra da África. Então, é muito legal ter a convivência também com pessoas de outras culturas. Legal. E aí você termina o mestrado, quanto valeu para você isso em termos práticos quando você volta para o Brasil? Então, quando termino o mestrado, tenho a oportunidade de trabalhar lá nos Estados Unidos. Eu recebi algumas propostas para trabalhar na área do direito. Mas como vocês perceberam, eu tenho 2 carreiras simultâneas. Sim. O direito e também as redes sociais. A Central das Escrituras é uma organização sem fins lucrativos, Scripture Central. E eles estavam começando o projeto em português. Eu estava com muita saudade do Brasil porque eu não tinha conseguido voltar devido à pandemia, nem para visitar. Então, eles vieram com uma proposta para mim. Lucas, o que você acha de ir para o Brasil ser o nosso diretor? Nós vamos te pagar um salário e você vai poder morar lá no Brasil. Aí eu falei, excelente. Então, eu deixei as propostas para trabalhar no direito de lado e voltei para o Brasil. Então, foi aí que você, vamos dizer, migra de carreira. Mais ou menos, porque quando volto para o Brasil, eu reativo minha licença de advogado, minha OAB, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação para me atualizar, e tenho uns 5 casos que eu estou trabalhando. Ah, tá. Então você atua como advogado. Atuo. Tanto a BYU, ela também mantém contato comigo e me convida para alguns eventos. Recentemente eu tive a oportunidade de participar do G20 de Liberdade Religiosa, lá em Brasília, e foi uma bênção poder trabalhar com aqueles líderes governamentais e religiosos. Mas aí o que acontece? Eles sabem que eu sou da mídia social, eles me aproveitam também para entrevistar pessoas, para fazer postagens, né? E também tive a oportunidade, presidente, isso é uma das coisas mais marcantes que me aconteceu recentemente depois do mestrado, de ir para Moçambique e de, por 2, 3 semanas, visitar vários lugares ensinando sobre direito e liberdade religiosa, falando sobre esses princípios importantes. Então, a minha área do direito é ligada à liberdade religiosa e a minha área de atuação nas redes sociais, como vocês sabem, eu falo sobre religião, promovendo a nossa fé, porque todos têm o direito de promover a fé. Claro, é isso aí, excelente. O que você está achando, Milena? Tá maravilhoso, Paulo. Gosto Alguma muito. pergunta específica para o Lucas? Sim, eu imagino também, como você falou, Lucas, que você fala muito sobre a nossa religião, sobre a liberdade religiosa, e que com isso, né, vem uma... Você tem que aprender a lidar com uma carga emocional ali em relação a haters, ataques. Como você lida com isso? Ainda mais que você está tentando ser uma influência positiva e mesmo assim as pessoas às vezes te julgam injustamente, né? Como você lida com esses ataques? Olha, não vou dizer que é sempre fácil. Porque tem momentos em que, naturalmente, a vida é cheia de altos e baixos e às vezes a gente está mais triste, né? A gente está passando por um momento difícil. E aí você abre e vem comentários negativos. Só piora. Isso te afeta. Mas eu diria que mais são os positivos do que o negativo. Como o profeta Eliseu orou quando estava cercado pelo exército sírio, para que o rapaz abrisse os olhos e pudesse ver que mais eram os que estavam com ele do que contra mim, quando eu sinto tristeza, eu também oro, Senhor, me ajuda, né? Porque quando comecei a pregar o evangelho, vou usar essa expressão, pregar o evangelho online, ou seja, compartilhar minhas crenças na internet, eu tinha um desejo de continuar com o bom sentimento que eu tive na missão, de continuar espalhando luz. Então, eu não queria... aliás, uma coisa que eu quero falar sobre isso, né? Eu tinha o meu canal pessoal, Lucas Guerreiro, e eu tinha o canal do Evangelho.
Eu estava focando muito no canal do Lucas Guerreiro, fazendo postagens sobre direitos, sobre questões políticas atuais. E alguns vídeos, eles bombaram. Tipo, 200, 300 mil visualizações em um dia. Nossa. Só que eram assuntos polêmicos. Eram assuntos que causavam divisão. Que é o que traz muito Engajamento. views, né? Visualização. E aí eu fiquei feliz porque deu muita visualização, mas extremamente preocupado. Porque os comentários eram cheios de ódio, de amargura. E não tinha sido minha intenção ofender ninguém. Mas eu entendo que o assunto era difícil. Quando eu vi aquilo, eu pensei em duas coisas. Primeiro, se eu atingir tantas pessoas assim, talvez eu possa focar no meu canal do Evangelho e atingir muitas pessoas, influenciando elas por bem. E o segundo pensamento é melhor eu parar de falar de coisas polêmicas porque eu estou causando muita briga e não é minha intenção. Então, aqueles vídeos, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu removi, apaguei do meu canal. Do seu canal pessoal. No canal pessoal. E foquei no canal que eu tinha chamado Teologia Mormon. Mudou o nome para Videira Verdadeira e hoje chama Central das Escrituras. Veio a se tornar o canal mais popular entre os membros da igreja falantes de português. Que legal. E como é que foi essa transição para o Central das Escrituras? Nem todo mundo que está ouvindo ou nos assistindo sabe o que é a Central das Escrituras. O que é? Qual é o propósito? Excelente. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer. A Central das Escrituras é o braço em português de um projeto maior, de uma organização sem fins lucrativos, o Scripture Central. Acontece que tem muitos membros da igreja ricos, que já estão velhinhos e querem ajudar a igreja. E a igreja precisa de ajuda porque muitas coisas a igreja não pode se manifestar ou não tem tempo para fazer. Sai um documentário na Netflix falando um monte de mentiras sobre a igreja. A igreja pode até fazer uma nota, pode fazer um vídeo, mas geralmente esses processos demoram. Então a Central das Escrituras vem para esclarecer e para estar em lugares em que a igreja não está. Por exemplo, o TikTok nós não temos uma conta oficial da igreja, mas a Central das Escrituras está lá. Então, além disso, a Central das Escrituras tem um braço muito forte de pesquisa. Vocês que leem o livro de Mormon sabem que menciona cavalos lá, mas não havia pesquisa, ou pelo menos achados, mostrando cavalos nas Américas no período do livro de Mormon. A Central das Escrituras, o Scripture Central, financiou pesquisa e acharam fósseis de cavalos. Então, o Jack Welch é um dos fundadores da Central das Escrituras, ele que descobriu os quiasmos no livro de Mormon, que é uma estrutura hebraica poética, né? Então, é um pesquisador da igreja. Vários pesquisadores se uniram e aí eles queriam expandir além do que eles tinham em inglês, para outras línguas. Começaram primeiro com o espanhol, e assim que foram começar em português, eu liguei para eles e falei, quero participar. E foi assim que comecei a trabalhar na Central das Escrituras. Ao voltar para o Brasil, nós estabelecemos um estúdio, contratamos pessoas, temos cerca de 50 pessoas trabalhando conosco agora, metade são voluntários, e tem muita gente que trabalha part-time, tem alguns que trabalham full-time. E estamos crescendo, estamos animados. Que legal. Eu sei que um dos produtos mais conhecidos é o Vem Segue-me. Como é que tem sido essa experiência? Sim. O Vem Segue-me é um programa da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias para estudo do Evangelho. E as famílias da igreja estudam todos os dias, todas as semanas a gente tem aulas, né? Quando saiu o Vem Segue-me, eu comecei no meu canal pessoal, antes da Central das Escrituras, a debater, a discutir, né? A trazer em vídeo esse conteúdo. A pandemia veio e muitas pessoas não tinham acesso à igreja. Então, o meu canal cresceu muito naquela ocasião, porque as pessoas estavam buscando online e acharam os recursos do Vem Segue-me. E eu só tive ideia de como o meu canal atingia um grande número de pessoas quando eu voltei para o Brasil. Porque eu via os números, eu olhava... Eu imagino assim, uma escola dominical como se tivesse 10 mil pessoas assistindo, né? Que é mais ou menos o número que alcançava em uma semana um vídeo. Só que eu não tinha muita ideia do que é isso, né? Quando eu voltei, faz um ano, estava no Templo de Brasília, na visitação, as pessoas começaram a falar comigo. Falei que ele era famosinho? Ele é famosinho. Mas isso me assustou no começo. Porque eu não sabia muito bem como reagir. Quer dizer, eu tenho que tirar foto, dar autógrafo. Não, isso com certeza não, né? Aí quando pede, eu falo, não, isso já é demais. Porque eu sou como um membro comum.
O que diferenciou, talvez, é que eu coloquei uma câmera e eu estou falando compartilhando, do evangelho, né? E por uma série de circunstâncias, comecei antes do que outros, veio a pandemia, talvez se popularizou mais. Mas eu sou tão grato. Presidente, desde a missão até agora, o estudo do evangelho é que me ajudou a permanecer firme. Infelizmente, eu tenho muitos amigos que não estão mais vivendo os padrões do evangelho de Jesus Cristo. Quando eu tenho que gravar um vídeo semanalmente falando sobre as escrituras, eu penso, eu não posso ser hipócrita. Eu Você tem que viver o que você prega. Isso me ajuda. Então, é uma bênção para mim quando encontro as pessoas que seguem, que gostam. Isso me fortalece, me ajuda a permanecer mais no caminho. Excelente, muito legal. Pergunta? Sim, Lucas, eu sei que você tem, na verdade eu não sei bem, mas que você também estava envolvido na criação do canal do Mais Fé, que é outra conta super famosa entre os membros da igreja. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Posso. O Mais Fé provavelmente é, hoje, aqui no Brasil, o projeto mais conhecido, né? Sim. Que apoia a igreja. O Mais Fé, ele vem de uma organização também sem fins lucrativos que apoia a igreja, chamada More Good Foundation. Quando a More Good Foundation ia começar no Brasil, me chamou, porque eu já tinha um blog sobre o evangelho, e chamou 2 outros amigos meus, o Luiz e o Esdras. E nós tivemos a oportunidade de começar o mormonsud.net. Quando eu mudei para os Estados Unidos, porém, eu não podia trabalhar lá, né? Não é legalmente permitido trabalhar. Então, eu tive que me desvincular deles. Foi justamente na transição, quando eles estavam mudando o nome para se tornar Mais Fé. Eu ainda continuei ajudando com vídeos, ia voluntariamente, né, fazer vídeos. Mas eu tive que me desvincular por uma questão legal, né? Estudante não pode trabalhar a não ser no campus. E são meus amigos. Adoro todo mundo lá, né? Conheço eles. E o pessoal aqui do Mais Fé, eu sou fã deles. Eu sigo, eu apoio e eu quero... Lembrando que nós temos um episódio com o pessoal de Mais Fé no Pode Agir Mais. Então, o pessoal de casa pode buscar lá na biblioteca e vocês vão encontrar. Mais Fé, Central das Escrituras, 2 excelentes canais. E o que nos admira muito é que vocês estão fazendo bem, levando mensagens espirituais, mensagens que ajudam as pessoas, mensagens positivas, como a Milena já falou aqui hoje. Na internet é muito comum o ambiente oposto, o ambiente do ódio. Né? É terrível muitas vezes o que a gente vê entre as pessoas, as divisões, as brigas, as polêmicas. E isso parece que atrai o número de visualizações e o pessoal vai nessa. Mas é muito ruim quando você vai nessa linha. E vocês estão fazendo um trabalho muito diferente. Quais são as dicas que você poderia dar para aquelas pessoas que gostariam de ir para a internet, de fazer vídeos ou posts, seja lá o que for, não necessariamente sobre a igreja, sobre o evangelho, mas com mensagens positivas, porque é o que está faltando, não é? Está faltando, com certeza. Até vi uma pesquisa recentemente sobre as profissões que os jovens querem ter. E cerca de 70% falaram que queriam ser influencers. Aí eu fiquei, nossa, porque alguns me chamam de influencer, né? Não sei se essa é a minha profissão mesmo, mas enfim. Eu diria o seguinte, se você quer ser influencer, se você quer ir para a internet, ganhar dinheiro e viver com isso, primeiro, tem uma outra profissão. Porque influencer por si só, influenciar do quê? Você tem que ter algum conteúdo. Então, você gosta de viagens? Vai fazer turismo, vai aprender antes de falar de viagens na internet. Você pode falar durante o processo também. Às vezes eu vejo alguns jovens meio perdidos, né? Devo fazer faculdade ou não? Eu diria assim, vá estudar. Porque você vai fazer amizades, vai ter contatos, né, com professores, com profissionais, e mesmo que você não trabalhe muito naquilo, que é meu caso, eu fiz direito, fiz mestrado em direito, mas eu trabalho muito mais com redes sociais hoje do que com o direito propriamente dito. Mas ainda você tem a opção. Se precisar de alguma coisa, você tem ali a carreira. E além disso, o conhecimento que o direito me deu me ajuda na pesquisa das escrituras, no debate. Ampliou a sua visão, não é? Com certeza. Então, tudo que você puder extrair do estudo vai ajudar no seu futuro. Então, eu diria assim, quer ser influencer? Vai buscar. Agora, se você quer estar na internet, quer criar conteúdo, você precisa lidar com o ódio, que infelizmente vai vir. A rejeição. Muitas vezes,
a mensagem que você quer é positiva, que você quer dar, ela não vai ter o resultado esperado. Não vai ter muitas visualizações. Porque as pessoas querem ver briga, querem ver embate, né? Querem ver discussão. E eu diria, não caia na tentação de fazer tudo por visualização ou por curtidas. É melhor você manter sua integridade e talvez não ser um influencer tão famoso, mas ainda assim ajudar as pessoas a fazer o bem, do que buscar o que as escrituras chamam de a glória dos homens. Agora, especificamente sobre os influencers da igreja. Se você quer falar do evangelho online, tem que tomar cuidado com a artimanha sacerdotal. A artimanha sacerdotal definida no livro de Mórmon é você pregar para obter lucro ou fama. Então, essa é uma coisa que eu tenho lutado muito desde que eu descobri que eu sou famosinho no Brasil. Porque não combina com o evangelho, de fato. Não combina. Quando as pessoas elas vêm querer tirar foto, eu, claro, vou receber, vou tirar. Mas eu geralmente falo para as pessoas assim, olha, eu sou que nem vocês, é igual, né? Tá vendo? Tenho meus defeitos, tenho cabelo branco. Então, às vezes as pessoas criam uma imagem que não existe. É muito fácil elas se vincular emocionalmente a alguém que elas estão assistindo todo dia. De longe, né? De na longe. Verdade. Então, pé no chão. Você é pé no chão. Sim, eu espero que seja. Não, eu fico muito feliz de você ter falado isso, porque muita gente, especialmente os mais jovens, eles se deslumbram com essas possibilidades. O número de influencers na internet, eu nem sei qual que é, mas sei lá, milhões talvez de pessoas, de tudo quanto é tipo de assunto. Os que vão de fato ganhar dinheiro deve ser um percentual mínimo, pouca gente. E acaba que muitas vezes a pessoa está ali gastando tempo, a vida vai passar, o tempo vai passar, e o tempo dela estudar, se especializar, seguir uma carreira mais pé no chão, passa. Exatamente. E tempo a gente não resgata. Exatamente. Você pode estar até bem antenado com as mudanças de tecnologia, com novas redes sociais, mas a coisa pode virar de tal modo que você não consegue mais fazer o mesmo dinheiro que você fazia. Então é importante você ter uma segunda opção, uma carreira sólida ou pelo menos o estudo para que, se necessário, você possa fazer outra coisa. Um complementa o outro. Lucas, você tem alguma estratégia que você usa para que as pessoas elas não só consumam o seu conteúdo, mas que elas tomem alguma ação ou aquilo de fato inspire a vida delas de alguma forma? Mude isso. Ou até alguma história mesmo, algum seguidor que você tenha tocado. Tem muitas histórias que... Conta pra gente. São boas demais. Mas respondendo primeiro a pergunta, assim... Conta pra gente a estratégia. Eu tento seguir o espírito de João Batista. Ele disse assim, é necessário que ele, Cristo, cresça e eu desapareça. Nesse sentido, também eu amplio para a missão da Central das Escrituras. Nós não queremos que as pessoas terminem no nosso conteúdo, queremos direcionar elas para os conteúdos oficiais da igreja. Nós queremos que as pessoas estudem as Escrituras por si mesmas. Queremos que as pessoas desenvolvam seus talentos. Queremos que elas cresçam e floresçam e a gente possa apenas ser essa ponte. O caminho. Então, essa é a primeira coisa, né? Sabe, uma das coisas que mais me toca é saber de alguma pessoa que estava afastada do evangelho por vários anos e, ao assistir o vídeo, sentiu coragem de ir na igreja. Ou viu alguma coisa que eu falei e ela não era membro da igreja, mas isso chamou a atenção. Recentemente eu participei de um debate com um pastor e eu não sei se eu ganhei o debate, provavelmente eu perdi, porque eles são bem preparados, eles estudam e tal, mas ao olhar os comentários, e o vídeo está lá, tem mais de 50 mil visualizações. Está no seu canal? Não, está no canal da rádio deles. E ao olhar os comentários, eu vi que muitas pessoas que não são da nossa fé elogiaram minha atitude. A postura. Porque eu não fui lá para brigar, eu não fui para vencer um debate. Eu fui para testificar sobre Jesus Cristo, porque o tema era esse. Os mormons são cristãos ou não? Claro que nós somos, né? A igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Então, tanto online como na vida real, digamos assim, nós temos que ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se nós lembrarmos disso, de ser verdadeiro discípulo, eu acho que a gente vai acertar mais que errar na internet. Legal. Vamos falar de canais. Quais são os seus canais favoritos quando você tem um conteúdo? O que você gosta mais? É Instagram, é Facebook, é YouTube?
e dar algumas dicas para o nosso público que quer trabalhar nessa área. Eu estou consumindo... Bom, eu estou consumindo ou que eu trabalho? As duas coisas. As duas coisas, tá. Eu consumo mais o Instagram e o YouTube, eu acredito. Que é bem típico da sua geração, né? A mais nova já é TikTok, né? Exato. O TikTok eu tô lutando pra entender. Você Ainda já fez tá um alguma pouco dancinha difícil. lá? Não. Não fiz ainda. Dizem que tem muita dancinha. Eu não uso, nunca usei, não sei como é que é. Então, A dancinha é popular. Talvez a gente possa fazer junto, nós três. Eu também não uso, então. Pois é. E eu acho assim... então Instagram e YouTube. YouTube. Tá, Sim. esses são os seus favoritos, tanto para consumir quanto para colocar o seu Produzir conteúdo. conteúdo a gente está fazendo em todos, né? Tem Tá. a gente tem um Spotify, por exemplo, um podcast lá, a gente tem o YouTube, tem o Facebook, tem muitas, né? Que a gente usa praticamente todas. As mais populares a gente na Central das Escrituras está usando. Então eu trabalho com todas. Mas as minhas favoritas de usar é o Instagram e o YouTube. E existe perigo nessas redes sociais. Acho que a gente mencionou um pouco sobre isso, eu quero Sim. falar. O Instagram, primeiro, você pode perder muitas horas lá. Você mencionou isso, presidente. Outra coisa é a comparação. E a comparação, ela é um perigo. Uhum. Eu sou um adulto solteiro na igreja. A gente teve um reencontro quase um ano atrás também. O presidente Araújo estava lá. Verdade, lá em Campinas. Foi em Campinas. E eu chorei de alegria de ver meus companheiros de missão e outros missionários que tinham servido comigo. Tão bom rever eles depois de tantos anos. É parecido com a alegria de Amon e Alma se encontrar. Mas muitos deles são casados com filho grande, daqui a pouco os filhos deles já estão indo para a missão e eu sou solteiro. Esse tipo de comparação pode ser perigoso, porque cada um tem um tempo e o plano de Deus é diferente. Agora, no Instagram, a comparação é toda hora. Você vê, poxa, eu tô com uma barriguinha aqui, esse cara aqui não tem barriguinha, né? A barriga é tanquinho. Ou, olha só, esse aqui casou, teve filho, ou viajou, olha essa viagem. Esse é um perigo muito grande. É o mundo idealizado que tem ali, né, nas mídias sociais, e que nem sempre é real. Na verdade, eu imagino que a grande maioria não é real o que está acontecendo ali. Não é. E você sendo exposto a isso toda hora, te dá uma angústia que pode te levar a problemas emocionais. Então, a primeira coisa é você entender que é um mundo de fantasia, muitas vezes. Segundo, não se compara. Tem que ter a habilidade, eu diria assim, de ficar feliz pela vitória das pessoas. Dos outros. Né? E isso, evitar a inveja. Evitar a inveja. Que a rede social é uma ferramenta que pode te levar a esses sentimentos ruins de cobiça e inveja. Então, feito essas advertências, pode ser maravilhoso. Podemos compartilhar nosso testemunho. Sabe, recentemente entrevistei o Elder David Abedner, do Quórum dos 12 Apóstolos. Olha só. Foi um privilégio. Que legal. E eu fiz uma pergunta para ele, justamente desses dados do Brasil que você mencionou, que a gente consome muito, né, a internet. E ele disse assim, olha, você não tem que, basicamente, né, estou resumindo, você não tem que ir para a internet se você não tem um propósito. Sabe quando você fica lá só passando? Gastando tempo. Aliás, é um perigo, porque é um risco de ver coisas inapropriadas e você acabar ficando. Porque o algoritmo vai pensar assim, você é uma mulher de 20 anos, ou você é um homem de 40 anos, e vai começar a mandar coisas, e às vezes até pornografia e coisas perigosas, né? E quando você vê a primeira vez, assusta, mas depois, infelizmente, você pode cair no vício. Então, a lição do Elder Bednar aí foi, vá para a internet, para as mídias sociais, quando você tem um propósito, ou seja, você está buscando algo específico. Ele falou até que você poderia ter 20 minutos, por exemplo, eu vou relaxar, né? Tá. Entretenimento. Então, você pode. ou limitar o tempo. Mas você tem que limitar o tempo. O tempo de uso. E aí eu até questionei de novo sobre isso, aí ele falou, eu acho um absurdo, a pessoa vai para a internet e fica 4, 5 horas lá. Eu falei, faz sentido mesmo, né? Então, embora pareça estranho marcar um tempo para você estar na internet, é muito melhor do que você... Poxa, já é 2 da tarde. Eu comecei às 11 da manhã. É assim, esse ensinamento eu acho maravilhoso. Por quê? Do Elder Bednar. Porque tempo talvez seja o recurso principal que Deus nos deu, e por igual, para todos. Não importa se é pobre, se é rico, onde você mora, não importa nada. Todos têm 24 horas, 7 dias, etc. O que diferencia uma pessoa da outra?
é como você usa o seu tempo. E certamente ficar na internet o tempo todo sem produtividade nenhuma, ou seja, não está te trazendo dinheiro, não é sua profissão, você não está estudando, não está adquirindo conhecimento, só está gastando tempo, você está jogando tempo fora. E como os americanos dizem, tempo é dinheiro. E é mesmo, para eles viu? Eles são bem disciplinados. Uma coisa que o presidente Araújo me ensinou na missão e que pode ajudar as pessoas a serem mais disciplinadas é terem o plano AAK. Lembra disso? Claro. Estou curiosa. Planos agora. alternativos. Planos alternativos. Então, talvez você ia ter uma reunião naquele dia e a reunião não teve. Mas qual é seu plano B? Você vai ficar no Instagram 1 hora relaxando, né? Ou vendo coisas inapropriadas? Então tem o plano B, o plano C, o plano D. Até o K ele dizia pra gente criar, né? Então quando você planeja a sua vida de modo a ser eficiente com o uso do seu tempo, tendo planos alternativos, você consegue chegar mais longe. Olhando para trás, eu sou muito grato pelas oportunidades que Deus me deu. Foi tudo um milagre. Não tinha dinheiro para mudar para os Estados Unidos. Depois que terminei a faculdade de Direito, falei, vou ser advogado, mas meu pai é marceneiro, minha mãe é nutricionista, não tinha clientes para herdar, tinha que começar do zero. Quando vinha um cliente era pro bono, ou seja, ele não tinha como pagar, né? Eram os parentes, né? Parentes, né? Que não dá para cobrar. Pessoal da igreja, então não tinha muito dinheiro. E naquela frustração, eu falei, eu preciso ter uma melhor formação para ganhar mais. Só que para ir para os Estados Unidos, sem dinheiro, como eu iria? Então eu fiz algo que se chama uma permuta, uma troca. Entrei em contato com uma escola e disse assim, olha, eu sei fazer vídeos. Que tal se eu fazer 10 vídeos para vocês e vocês me dão um semestre na escola? Eles falaram, não, tudo bem, vamos fazer isso. Aí eu consegui ir para os Estados Unidos estudar de graça. Quando estava acabando aquele semestre, eu ofereci a mesma coisa para outra escola. Então mudei de escola, só que também de graça, oferecendo vídeos no lugar. E assim eu continuei, até que eu entrei no Enzai College, onde aí eu já tinha uma renda, porque tinha trabalhado. E na escola a gente pode ter emprego. Depois eu fui para o mestrado. E o mestrado também não tinha dinheiro para fazer um mestrado. Embora eu estava indo pela fé, né? Eles falaram, olha, custa tanto, você vai ter o dinheiro. Eu falo, até lá eu vou ter. Algumas semanas antes de começar o meu mestrado, recebi um e-mail dizendo, Lucas, temos essa bolsa aqui que vai cobrir o seu tuition, ou seja, o seu curso, né? Você quer? Claro que eu quero. E foi uma bênção. E assim milagre, o Senhor, né? Foi abrindo portas. Por quê? Porque eu estava me esforçando o meu máximo para guardar os mandamentos e para usar meu tempo com sabedoria. Algumas coisas não se realizaram na minha vida como eu queria. O mais notável disso é o casamento. O meu irmão, que é o segundo, somos em 6. O segundo já está com 5 filhos. São lindos os meus sobrinhos. Mas, ao olhar para ele, fico pensando, se eu tivesse casado na idade que ele casou, eu também poderia ter uma família grande. Mas não tenho. Vou ficar chorando e reclamando? Não, vou usar meu tempo com sabedoria. E o Senhor vai abrindo portas, e Ele fez isso na minha vida, e eu sou grato. Muito legal. Você, na verdade, é um grande exemplo. Obrigado pelo seu exemplo, por estar compartilhando conosco. E é importante o que ele está falando agora, Milena, pelo fato de que, lembra que ele mencionou, vem de uma família pobre. Muita gente se pega preso no ciclo da pobreza. Eu sou pobre, meus pais são pobres, porque meus avós eram pobres, e esse ciclo da pobreza nunca é quebrado. O que quebra o ciclo da pobreza é você buscar oportunidades, especialmente através da educação, que foi exatamente o que você acabou de descrever para nós. Você foi fazer o curso superior, mesmo com dificuldades. Depois você foi para os Estados Unidos, mesmo com dificuldades. Foi fazer o mestrado, mesmo com dificuldades. As escrituras são claras. Batei e ser-vos aberto. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Então, nós precisamos, como indivíduos, fazer a nossa parte. O que não pode é o indivíduo ficar no sofá achando que as coisas vão cair do céu. Alguma coisa caiu do céu para você, Lucas Guerreiro? Vai cair a esposa, com certeza. Mas alguma outra coisa caiu do céu de graça? Não. E eu diria que eu não via, né? Eu confiava nos meus líderes do sacerdócio. Eu tinha absoluta certeza que eles sabiam, porque eles já tinham vivido isso, né? Eu confiava nos meus pais, na fé que eles tinham me dado. E
E eu fui andando, às vezes, um pouco escuro, não dava para ver bem como ia ser, mas eu ia continuando. E agora, olhando para trás, eu consigo ver que o Senhor foi conduzindo e abrindo portas, mas porque houve esforço da minha parte para buscar educação e para trabalhar. Essas duas coisas eu acho que são muito importantes. Às vezes a gente fica esperando cair do céu, né? Sem esforço, e não vai acontecer. Tem que agir e agir mais. Fala, Milena. Não, tô adorando, Paulo, tô aprendendo muito. Obrigada, Lucas. Milena, assim como eu perguntei para o Lucas, a Milena também é da área aí de mídias sociais, Lucas. Sim, ela trabalha muito bem com isso. É uma designer, certo? Gráfica. Certo. Então, ela tem muito talento nisso. Quais são os canais favoritos, tanto para você consumir, quanto para você utilizar? E aí fala um pouquinho dos projetos humanitários, por exemplo, as mídias sociais que os membros que gostariam de saber mais podem olhar. Certo, Paulo. Eu adoro canais de design mesmo, né? Por ser design gráfico, a gente sempre consome aquilo que a gente gosta mais. Eu sigo muitas pessoas jovens também que estão começando. E sobre os canais ali da Autossuficiência Brasil. Então, na Autossuficiência Brasil, a gente tem o canal de projetos humanitários, onde a gente divulga as ações da igreja. E é um canal muito legal, muito inspirador, porque eu acho que muitos de vocês que estão nos assistindo não sabem que a gente tem tantos projetos humanitários ali pelo Brasil. Então, ano passado a gente teve 105 e esse ano a gente já está com mais de 80 projetos humanitários. São muitos projetos. E é um conteúdo enriquecedor, porque a gente está falando do bem, a gente está promovendo também as ações boas que a igreja faz, e não só a igreja, mas instituições também, como Amigos do Bem, as Américas Amigas. Então, são pessoas que dedicam parte ou grande parte da sua vida para fazer o bem. Então, é super válido, é super gostoso perder tempo, porque realmente não é uma perca de tempo, lendo esses artigos humanitários da igreja. Excelente, Milena. Então, lembrando, pessoal, Autossuficiência Brasil, @Autossuficiência Brasil. E nós estamos onde? Instagram, no Facebook. Tem o nosso site. YouTube. Nós estamos também no LinkedIn. E temos o site, autossuficiência.org.br. É o caminho, o canal para o pessoal consumir e ver muitas coisas boas, especialmente a respeito dos projetos humanitários. Além dos projetos humanitários, nossos materiais, conteúdos e serviços a respeito de emprego, de carreira, de empreendedorismo, de educação, de finanças, de saúde emocional. Tem muita coisa boa, pessoal, e nós convidamos todos vocês para seguirem as mídias sociais da Autossuficiência Brasil. Aliás, se você não segue, fica aqui o convite. Sigo. Estava só esperando a oportunidade para falar. Fico feliz. E compartilha sempre o nosso conteúdo com outras pessoas. Lucas, você continua estudando, continua se aperfeiçoando, porque isso é muito importante. Tem muita gente que, às vezes, chega em um ponto e fala, já basta. Como é que é isso para você? Bom, voltei para o Brasil, precisava relembrar o direito. Então, entrei numa pós-graduação, estou fazendo direito digital e meu plano é fazer um doutorado. Então, estou procurando agora um programa de doutorado aqui no Brasil ou talvez fora para que eu possa estudar. A educação contínua é importante, eu acredito nisso. E eu diria para as pessoas que talvez não tenham o desejo de fazer mestrado ou doutorado, mas pode fazer cursos, né? Tem tantos cursos na internet, livres, tem... Muitas vezes gratuitos. Hoje não estuda quem não quer. E às vezes você pode até desenvolver uma habilidade de adquirir conhecimento de forma autodidata. Então você abre os vídeos lá do YouTube e vai aprendendo, né? Não tem desculpa mesmo. Eu gosto muito de estudar. Eu acho que a glória de Deus é a inteligência, né? Isso que diz a Escritura, e que nós, para sermos parecidos com o nosso Pai Celestial e seguirmos o propósito da nossa vida, nós temos que sempre adquirir conhecimento. Legal, você concorda? Com certeza, Paulo. Olha, pessoal, nós precisamos continuar estudando, aprendendo. Hoje o conhecimento ele é farto, é livre, está à disposição de todos. Tem muitas plataformas muito legais, com cursos gratuitos. O conhecimento nunca é demais. Você sempre pode se aperfeiçoar naquilo que você já sabe, porque sempre há oportunidades, mas também naquelas coisas que você nunca desenvolveu. Os talentos. E quem sabe isso poderá abrir novas portas para você. Às vezes as pessoas ficam cansadas do trabalho que faz, reclamam do chefe, reclamam do salário, reclamam da empresa, do empregador, mas não estudam.
não buscam um conhecimento. Então, de novo, se você procura, quem sabe uma porta poderá ser aberta. Tenha você o desejo de aprender a arrumar geladeiras ou você fazer complexas cirurgias cardíacas. O Senhor, ele vai abrir oportunidades para sua educação. Começa com desejo, mas precisa colocar esforço nisso. E aí os milagres podem acontecer. É isso aí. Eu não sei se você conhece os produtos de educação que nós temos na igreja, mas o Fundo Perpétuo de Educação. Sim. Um recurso extraordinário para membros da igreja acima de 18 anos, sem limite de idade. Pode ser velhinho quanto for. Se você aplicar, seu bispo endossar, você pode pegar o Fundo Perpétuo, que é um programa de empréstimo, você devolve. E tem muitos cursos, tanto profissionalizantes, quanto tecnológicos, quanto de nível superior, acima de 36 meses de duração, inclusive. Programa muito legal. Então, se vocês quiserem conhecer mais, autossuficiência.org.br, dá uma olhadinha lá na seção do Fundo Perpétuo de Educação. Nós temos também, Lucas, não sei se você já ouviu falar do programa Bolsa Benson de estudo. Sim, eu ouvi falar. É um programa muito legal de bolsas de estudo. Queria 100%. voltar no tempo. Poder voltar a estudar. Eu penso a mesma coisa, porque, por exemplo, a Bolsa Benson é para cursos exclusivos na área de agricultura, agronomia, engenharia agrícola, Mas etc. que delícia, né? Poder trabalhar com Eu tenho exatamente esse sentimento. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimento, né, do mundo todo, e são muitas as oportunidades de emprego. Muita gente às vezes pensa, não, Bolsa Benson é mais ligado, eu não quero trabalhar na fazenda. Na agricultura. Não né? necessariamente tem alguma coisa a ver com a fazenda. Você pode trabalhar na indústria de alimentos, Sim. com tecnologia, vários tipos de engenharias. E esse sim é um programa de bolsa integral, 100%. Nós vamos pagar completamente. Precisa ter alguns requisitos. Se alguém tiver interessado nessa área, também lá na página da autossuficiência.org.br tem todas as informações e é muito legal esse programa. E acho também que o English Connect, Paulo, eu adorei no começo, Lucas, quando você contou que teve dificuldade, porque eu tenho muita dificuldade também. Estou buscando aprender todo dia. O English Connect, com certeza, ele ajuda muito também. Legal, o English Connect, o Pathway. Quando eu estava na missão, o meu presidente de missão, ele falou assim, eu falei, presidente, estou com dificuldade para aprender inglês. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou com o meu companheiro, ó, você tem que falar inglês com ele. Lembra quem era? Elder Webb. Excelente. Elder Webb. Excelente. Um dos melhores companheiros que eu tive. Ó, demorou para lembrar, mas gosto muito dele. E aí falou, só fala inglês com ele. Aí começou, né? E quando eu voltei da missão, evidentemente, meu inglês ainda não estava nada bom e precisei continuar. Mas eu fico pensando nesses recursos que existem hoje em dia. Sim, facilita a vida de todo mundo. E fico olhando que nem todos os membros estão usufruindo ainda desses benefícios. E isso me causa um pouco de tristeza. E pode deixa o meu compromisso aqui de que eu vou me esforçar ao máximo para divulgar isso. Porque é uma grande bênção que o Pai Celestial está dando nesses últimos dias para que nós tenhamos mais conhecimento e melhores trabalhos. Eu olhei como a igreja ela muda a vida das pessoas na África, com os projetos humanitários, mas também aqui no Brasil. Sem dúvida. Tive a oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul depois daquela tragédia. E eu conheci pessoas que foram abençoadas com os programas de autossuficiência, que ainda continuam sendo abençoadas com esses programas. E fico maravilhado como a igreja ela é preocupada, não apenas com o nosso espiritual, Sim. mas com todos os aspectos da nossa vida. Uhum. Então, É isso aí, é uma o grande bem-estar bênção. como todo, né? É verdade. Bom, nós já estamos encaminhando então para o final dessa conversa maravilhosa. Nós queremos agradecer muito Lucas Guerreiro, que é bastante conhecido dos membros da igreja nas mídias sociais, e nós esperamos e desejamos que você continue sendo essa influência positiva, essa luz que traz conhecimento, especialmente das Escrituras, o seu forte testemunho de Jesus Cristo, que faz muita diferença, especialmente na vida de muitos jovens, trazendo cada vez mais essa influência positiva para mais e mais pessoas. A gente gostaria que você terminasse com algumas considerações e talvez falasse para nós algumas dicas de livro, ou de filme, ou de música, o que te inspira, o que te... Quando você precisa de alguma ajuda, o que você vai atrás? Fala pra gente, Lucas. Bom, eu... Para só relaxar e me divertir, eu gosto muito de acompanhar os filmes e os comentários sobre os filmes de Marvel, DC,
Você é fã. Senhor dos Anéis, bem nerd, né? O meu lado nerd aí que eu gosto bastante. Para aprender, eu sigo aquela escritura, nos melhores livros, buscais palavras de sabedoria. Então, agora que eu estou estudando novamente aqui no Brasil, existem vários livros, alguns um pouco chatinhos, de alguns filósofos que eu estou lendo. Meu livro favorito, com certeza, sem contar as escrituras, é A Expiação Infinita, do Elder Callister, maravilhoso. Mas, assim, recomendo também, quem gosta de ler os clássicos, né, livros de literatura clássico, o meu favorito é O Senhor dos Anéis, apesar de ser bem grande, grosso. É bem legal, bem interessante. E agora tem a série Os Anéis do Poder. Sim, estou acompanhando. Eu gosto também. Acompanhando. E... música ou qualquer coisa do Eu sou tipo. bem Podcast. Sou bem eclético. Podcast, é claro que pode agir mais. Nossa. Esse é o meu favorito. O pessoal ouve o podcast quando você está dirigindo para o trabalho, né? Não precisa assistir, você pode ouvir. Metrô. Baixa lá nas plataformas de podcast. Sim, eu gosto muito de todos os tipos de música. Eu gosto de conhecer coisas novas. Então, nessas viagens que eu fiz nesse último ano pelo Brasil, a convite dos membros para falar nos devocionais, tive a oportunidade de experimentar sabores diferentes, ver o modo de vestir, de falar diferente. Nosso Brasil é muito rico. Então, eu amo viajar. É talvez uma das coisas que eu quero continuar fazendo na minha vida. É viajar e conhecer pessoas, lugares, culturas, tradições. Isso enriquece e mostra que Deus, ele é muito criativo, que a diversidade ela pode enriquecer a nossa vida pessoal quando a gente é exposto a isto. E apesar das pessoas serem diferentes, terem tradições e hábitos diferentes, todas têm o mesmo interesse, que é buscar uma conexão com o divino e com o próximo, né? Então é maravilhoso ver esse aspecto similar na vida de todas as pessoas. Também amo praia, água. Legal. E gosto muito de ver a natureza. Sinto o amor de Deus quando olho a natureza. Então é isso. Mas eu diria assim, uma pessoa bem normal, que está procurando fazer o melhor, como muitos dos meus irmãos e irmãs. E tenho me alegrado nos meus dias, eu diria. Espero que ainda tenha muitos. Com certeza. Você tem uma vida longa e próspera e exemplar. Espero que sim. E uma coisa que faz diferença é seguir a orientação dos líderes do sacerdócio. Para aqueles que não são membros da Igreja de Jesus Cristo estão assistindo, na igreja nós temos pessoas que voluntariamente dão seu tempo para conduzir outros, né? E eles buscam a inspiração de Deus. Então, se você tem dúvidas, se está passando por um problema, você pode falar com o bispo na igreja. E o bispo ele vai buscar a ajuda de Deus para te ajudar e te direcionar. E quando você ouve esses líderes, o Senhor, ele te abençoa, porque ele reconhece essa ordem sagrada que ele estabeleceu e a sua humildade em buscar o conselho inspirado. E eu disse isso, é claro, porque eu estou com o meu presidente de missão. E a minha vida, Milena, ela mudou porque eu decidi seguir o presidente de missão. Seria desonesto terminar esse podcast só falando dele, porque com certeza a esposa dele teve uma influência muito positiva. Uma das lembranças mais ternas, às vezes coisas pequenininhas, né, mudam a nossa vida, e foi isso. A Renata, a Sister Araújo, eu fiquei mais tempo na missão. O presidente me deixou ficar um mês a mais, não deixou mais do que isso. Olha só. Malvado. E por causa disso não tinha um grupo grande indo embora, só eu e Elder Correia. Mas ela fez, antes de pegarmos o avião, um lanchinho para nós, embrulhou, e aquele gesto tão simples foi tão importante para mim, né? Porque estava mudando de vida depois de 2 anos, mas ela teve o carinho de fazer isso. Então, mostrou para mim o amor do Salvador e que tudo ia ficar bem, né? Sim. Representado naquele gesto tão bonito. Então, quando nós temos mentores, assim, que nos amam e querem nos aconselhar e nos ajudar, e a gente dá ouvido a essas coisas, observa como eles estão agindo, a nossa vida é melhor. E a gente passa por menos sofrimento, eu acho, porque a gente tem um bom exemplo.
Excelente. Algo mais, Milena? Não, Paulo. Ficamos muito felizes, Lucas Guerreiro. Nós temos muito orgulho de você, um dos nossos filhos queridos, amado. E ficamos felizes com o seu progresso, com a influência positiva que você está fazendo na vida de muita gente. Te desejamos muito sucesso. Pessoal, hoje nós tivemos aqui o Lucas Guerreiro, advogado, influenciador do bem nas mídias sociais. Deixa eu falar uma coisa, presidente. Sim, claro. Se você está me seguindo nas redes sociais e não está seguindo a Autossuficiência Brasil, para de me seguir. Ou começa a assistir. Se você me segue, você tem que Autossuficiência. seguir a Autossuficiência. É obrigatório. Então curte aí, compartilha com os amigos. Eu quero que esse podcast, pessoal, tenha mais visualizações do que qualquer outro. E outra coisa que eu vou pedir para vocês. A Autossuficiência Brasil, eu não sei quantos inscritos vocês têm ainda, mas tem que ter mais o dobro que a Central das Escrituras, tá bom? Você sabe o número da Central das A Escrituras? Central das Escrituras a gente tá com 60 e poucos mil. Então ó. a gente vai chegar, porque nós estamos quase... 38 mil. 38? Então... Ok, então vamos lá. Vamos Vamos dobrar, lá, pessoal. vamos dobrar. Conto com vocês, tá Com bom? essa ajuda de Lucas Guerreiro, nós vamos chegar em 100 mil facinho. Muito obrigado, Você vê Lucas. aquela Obrigada, placa lá Lucas. e vocês me chamam aqui, hein? Essa da placa do YouTube. Isso, a placa prateada primeiro, pra gente depois ir pra dourada. Isso. Pessoal, muito obrigado por esse episódio maravilhoso com Lucas Guerreiro. Lembrando que nós estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast. Fiquem conosco, assista esse e outros episódios e compartilhem com todos os seus amigos. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.